Outra coisa que eu quero falar antes de nós entrarmos na nossa lição. Irmãos, tem muita gente que não vem à igreja. E eu quero falar um pouquinho disso aqui para tentar te ajudar. Irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu anotei alguns exemplos. Tá? Ana, a mãe de Samuel, recebeu a vitória dela onde? Na casa de Deus. Dentro da casa de Deus. Ah, mas na minha casa. Não. É lá na casa de Deus que você vai receber a bênção. Você tem que estar na casa de Deus. Bom, esse é dever do crente. Ir na igreja é dever. É dever. Você sabia disso? O cristão tem deveres. Ele tem direitos, mas ele tem deveres também. É dever. E olha, irmão, ir na igreja não é para gozo, irmão. Ah, mas eu não vou na igreja porque não tem gozo. Mas graças a Deus que não tem gozo. Porque aí te dá uma chance de você receber o poder de Deus, a unção de Deus. Você acha que a Ana estava mexendo os lábios, irmão, de gozo? Muito pelo contrário. Ela estava angustiada, ela estava tomada, irmão. Tomada por um estado tão grande de desespero na casa de Deus. E foi aquilo que trouxe a vitória para ela. Vem à igreja. Aqui é o lugar onde você vai receber sua bênção. Agora, a igreja, não estou falando prédio de 4 paredes. É porque quando você vem à igreja, tem mais que tem fé como você. E olha, você vai perceber que a própria Ana recebeu a sanção do ministro que estava lá. Eli foi quem pronunciou a palavra de bênção. Vai para tua casa que isso vai acontecer. Não é isso, é a casa de Deus. Outro exemplo, Zacarias. Onde é que Zacarias estava quando o anjo veio e deu a promessa de um filho? Que ela era estéril, a mulher dele. Isabel era estéril. Onde é que ele estava? Dentro da casa de Deus. Onde é que estava Simeão quando o Messias foi levado para ser circuncidado? Deixa eu abrir um parênteses e dar uma pepita para vocês aqui. Sabe que dia que Jesus nasceu da semana? Que dia que você acha que Jesus nasceu da semana? Domingo. O profeta diz numa mensagem o seguinte, ele disse, olha, o dia em que Simeão estava no templo, que era o 8º dia que era levado, no 8º dia depois do nascimento, era levado para a circuncisão, não é isso? Que a Bíblia diz para nós lá no Levítico. E o profeta disse que aquela era uma segunda-feira, o templo estava cheio. Ora, se era o 8º dia e era uma segunda-feira, então o profeta contou para nós que dia que Jesus nasceu. Jesus nasceu no domingo. Não é maravilhoso esse profeta, essa mensagem, irmão? Hã? Oh, meu Deus, mas é bom demais. Mas veja, é bom demais receber a mensagem, receber a palavra, mas está na hora de nós lutarmos como verdadeiros valentes de guerra, irmãos. Entrar para dentro do mais quente da batalha, do mais difícil da batalha, do mais triste, como Ana estava passando pela maior tribulação da vida dela. Mas ela encarou de frente. Deus deu para ela o poder. Olha, Ana, a profetisa, onde é que ela estava? Onde é que estava Ana, a profetisa, em Lucas capítulo 2? A partir do verso 36, por ali. Ana estava dentro do templo, dentro da igreja. Ah, meu irmão, aqui é o lugar onde você deveria vir. Na igreja. Na igreja. É aqui onde Deus vai atuar. Sim, Senhor. Nós temos direitos, mas nós temos deveres. E o nosso dever é vir à casa de Deus. Nosso dever é vir à casa de Deus. Mombrana bateu muito em cima dessa tecla, não é? O profeta de Deus. Olha, você vai entender. Olha que coisa bonita aqui, ó. Vamos falar mais um pouquinho de igreja. E daí nós já vamos entrar no nosso assunto aqui. A primeira coisa que eles percebem é que eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia é o trono de juízo. Era o trono de juízo do mundo. Presta atenção no que o profeta vai dizer. O nome real do lugar, o significado era uma grande fonte que borbulhava, que tinha um monte de palmeiras que se encontravam lá no meio do deserto. Cades Barneia era um deserto, mas lá no meio desse deserto tinha uma fonte. E por causa da fonte, nasciam palmeiras do lado para dar sombras. Lá no meio do deserto. Quem é o deserto? O mundo é o deserto. Então o que é Cades Barneia? A igreja. Olha o que o profeta vai dizer aqui. Onde havia algumas cabanas que eles chamavam de cidade, um lugar de habitação de uma nação de pessoas, ou um grupo pequeno de pessoas, e todo ao redor lá. Haviam pequenas fontes que borbulhavam para todo lado, que se alimentavam daquela grande fonte. Que quadro bonito da igreja! Lá no deserto, onde todos tinham que vir e a Cádiz para conseguir água. Tudo tinha que vir a Cádiz para conseguir água. E, portanto, aquela grande fonte que alimentava as fontezinhas que afluíam dela,
significa o céu, sendo o trono de juízo de Cristo, e todas as igrejas que estão dando a vida, a água. E o trono de juízo é sempre que as pessoas vêm à igreja para serem julgadas. Sabe o problema que você tem? Sabe por que teu problema não é resolvido? Porque você não tem igreja. Você não quer vir na igreja. E outra, sabe por que você não quer igreja? Porque você não quer ter pastor. Sabe por quê? Como disse um amigo meu essa semana, o que nós mais vemos hoje é pastor de si mesmo. É pastor de si mesmo. Deus nunca vai respeitar, irmão, algo fora da ordem estabelecida por ele. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Não, tem que fazer que nem aqueles 5 lá que compareceram diante do faraó. Teus servos são pastores de ovelhas desde sua mocidade. Sim, é estabelecido por Deus. Era a herança deles. Era o lote deles que Deus havia dado para eles. Mas o que nós estamos vendo? Não vem à igreja, não querem pastor. Não, sabe por que não querem pastor? Porque 1000 naufragaram, aí ele fala, ele não quer o um que presta. Mas aquele naufragou, aquele não sei o quê. E eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o outro que naufragou, não sei quem lá? Eu não quero nem saber, irmão. Quem fica olhando para isso aí, para esses podres, é Balaão. É o espírito de Balaão. Olha lá, ó o podre lá, ó o podre. Irmão, quem fica olhando para podre, irmão, é abutre. É ele que procura a carniça. A águia procura carne fresca. Tá ok? A águia procura carne fresca. Não, irmão, não há excusas. Sabe por quê, irmão? Porque você vir na igreja e você ter um pastor que é usado por Deus para te corrigir, você tem que ser humilde, irmão. É aí que entra o problema. Tem que ser muito humilde para ouvir, irmão, para dizer sim. Não, sim, senhor, pastor. Tá bom, pastor. Tá bom, eu creio que é de Deus, porque o pastor está mostrando na Bíblia. Mas é muito difícil. É muito difícil. Nós estamos vivendo da era dos direitos, amado. Laodiceia significa direitos dos povos. Todo mundo tem direito. Não, porque eu tenho direito, porque eu tenho direito. Você não tem direito nenhum. Nosso único direito é a Bíblia, é a palavra de Deus. Tá ok? Me desculpem um pouquinho da exortação, mas ajuda a mim e ajuda você também, tá certo? O problema disso hoje é que as pessoas vêm à igreja para receberem tapinhas nas costas. Porque eles pagam, depositam dinheiro na coleta, porque se tornam diáconos, porque se tornam alguma coisa na igreja, ou porque dirigem um carro melhor, ou vestem roupas melhores, ou algo assim. Você é respeitado e recebe tapinhas nas costas. Irmão, o que precisamos hoje são pregadores antiquados que chamem preto de preto e branco de branco. Sabe, irmão? Tem muito lugar, mesmo na nossa igreja, que tem aquelas patotinhas, sabe, irmão? Os irmãos que tem um pouquinho mais, parece que não deve ser um Espírito Santo diferente. É um Espírito Santo um pouquinho mais rico, irmão. Sabe, quando o profeta disse que quando nós somos chamados à festa das bodas, o costume oriental é que quando você vai passar pela porta, a porta é a igreja. Todo mundo recebe uma veste só, todo mundo é igual. O pobre se veste igual, todo mundo é tratado igual. Esse negócio de patotinha, irmão. Só porque é pobre, o outro tem um nível intelectual mais baixo? Não, irmão. O nosso profeta, que foi nosso exemplo, Jesus, irmão. Jesus falava com os homens mais altos, os homens mais intelectuais, Nicodemos e por aí vai. Ele falava com os homens mais inteligentes, assim chamados, até os mais simples pescadores que mal sabiam escrever seu nome. E ele, irmão, se dava bem com todo mundo. Ele falava a língua com todo mundo, ele tratava todos iguais. Onde é que está esse espírito na igreja hoje? Não é de se imaginar que a igreja está travada, que a coisa não está andando. Sabe, irmãos, nós deveríamos nos importar com os pequenos, com os pequeninos, com os pobres. Lembra? Os discípulos, não, quem deu mais? O fulano lá deu mais. Falou, não, vocês não viram. Quem deu mais foi aquela mais pobre lá, ó. Aí que está, irmão, igualar, nivelar. Nós chegaremos no rapto nivelados. Nivelados. Não, somos todos iguais, irmão. Se tem uma coisa que nós devemos lutar, é por essa igualdade, até que todos cheguemos à unidade da perfeição. É isso que diz no livro de Efésios. Até que todos cheguemos. Tá certo? Mas nós vamos ver que essas coisas acontecem, a patotinha aqui e por aí. Vamos lá, então. Mas não vamos